relação com Deus deveria ser por amor ou temor? Eu acredito que no meio de toda essa geração, muitos dentro da igreja têm feito às vezes uma confusão a respeito do que realmente ou quem realmente Deus é. Por um lado temos a revelação de Deus como um pai amoroso, um pai perdoador, mas por outro lado, somos capazes de encontrar também um Deus todo-poderoso, um Deus que é justo, um Deus que precisamos responder e caminhar no temor do Senhor. E eu acredito, gente, que na busca por um equilíbrio, às vezes nós oscilamos em extremos. Afinal, quem Deus é? Deus é amor ou Deus é justiceiro? Quem Deus é? E a questão, gente, é que parece que nós temos uma dificuldade de traçar uma linha no meio, ou talvez um equilíbrio, e talvez geração em geração oscila num extremo entre a verdade de quem Deus é na sua totalidade. Eu me lembro quando eu era criança, né, muitas vezes o contexto com qual eu cresci, meus pais pastores, né, lar cristão, mas eu via isso também presente na vida dos pais da igreja. Eles literalmente tocavam um terror nas crianças, irmão. E às vezes falavam assim: não faz isso, rapaz, que Deus castiga. Se você fizer isso, Deus está com um raio na tua cabeça, tu cai morto. Gente, nós crescemos assim com medo assim até de um Deus que vai punir. E a imagem que eu confesso, gente, que uma geração cresceu é com um Deus zangado, com um Deus bravo, e apenas esperando a primeira oportunidade de você pecar para te fulminar, cara. Pecou, vai ser fulminado. Eu me lembro assim, gente, um receio que nós tínhamos. Eu recordo a gente indo numa igreja no litoral, o pai sempre levávamos nós para a igreja no domingo, isso era sagrado, né? E eu me lembro que nós, quando estávamos no litoral, nós dizíamos: pai, deixa nós ficar na praia. O pai falou: coisa nenhuma, hoje é domingo, é dia de igreja. Pai, nós vamos na igreja o ano inteiro, nós só vamos na igreja, mais nada, aqui deixa nós ficar na praia, é curto as férias. Ele falou: coisa nenhuma, 4 horas eu quero ver todo mundo aqui em casa se arrumando, tomando banho, porque nós vamos para a igreja. E quando eu fui entrar na igreja, né, eu estava vestindo um boné, e um porteiro, quando eu fui entrar, ele bateu no meu boné assim. Ele falou assim: o que é, gurizinho? Você está querendo entrar de boné aqui na igreja? Você tenha temor do Senhor. Rapaz do céu, derrubou meu boné no chão. Eu já tenho uns 10 para 11 anos de idade. Eu catei meu bonézinho, olhei para o meu pai. O pai falou assim: isso mesmo, sem boné. Eu falei: pô, mas a vida inteira eu fui de boné na igreja. Aqui não. O pai falou: respeita ao porteiro. Eu estava com meu bonézinho na mão. De vez em quando eu olhava, parecia que ele estava me pinoqueando. Você já viu como assim, quando você olha para a pessoa e ele estava te olhando? Não, era assustador. Eu acho que ele ficou a reunião inteira pensando: se ele botar o boné, eu fulmino ele. Literalmente a gente cresceu com uma ideia de anda no trilho, se tu fazer algo, Deus te fulmina, não é dessa maneira. E por conta disso, gente, uma geração, eu acho que teve até dificuldade de entender o amor e a paternidade de Deus. Um Deus amoroso, um Deus que nos ama, um Deus amigo. E isso, gente, eu acredito que foi andar num extremo. Mas em contrapartida, gente, eu quero falar sobre a geração qual nós estamos hoje vivendo. Uma geração, gente, que talvez ela tem tanto entendimento do amor de Deus, e alguns dizem Deus é amor, então ele tolera tudo. Deus, ele é amor, e criaram a imagem, gente, literalmente, de um Deus que muitas vezes é quase como um Papai Noel que está ali apenas para responder as nossas orações. Criaram a imagem de um Deus, gente, que simplesmente ele está ali, ele me aceita do jeito que eu sou e não preciso então conformar a minha vida, e ele me compreende e ele jamais me julga. Mas o fato, gente, que esse tipo de entendimento, ele está totalmente também errado. Existe um texto, gente, que tem sido usado de forma muito contundente e com pouca revelação a propósito do que o apóstolo Paulo está dizendo. Uma outra hora, um cara desse me confrontou, eu estava falando a respeito de temor, da necessidade de reverência, de santificação, e ele falou: pastor Mateus, você nunca leu em Romanos 8, capítulo 14, que nós não recebemos o espírito de escravidão para viver com temor? A gente não precisa ter temor, a gente está com o Senhor por amor. E eu falei para ele: justo, num parecer, nós temos o entendimento que nós amamos a Jesus, não estamos com medo. A palavra que o apóstolo Paulo na verdade usa para temor em Romanos capítulo 8, verso 15, é uma palavra chamada phobos, que é um medo punitivo, é um medo que produz rejeição ou até condenação. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Antes nós andávamos em escravidão, e agora que nós somos salvos por Cristo Jesus, a palavra de Deus fala que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quantos foram transportados aqui para o reino de Jesus? Amém? Mas aí nesse momento ele fala: você não está debaixo para viver em temor. Esse tipo de temor é o quê? É o medo de condenação.
porque obviamente se eu fui salvo, eu não preciso andar com esse medo. E ele fala, tu recebeste um espírito de adoção, você clama Abba Pai, significa papaizinho. Agora, o sentido disso, não era em nenhum momento o apóstolo Paulo dizendo que nós não deveríamos ter temor do Senhor, mas que ele está dizendo, você agora, que se relaciona com Deus como um pai, agora qual seria a relação perfeita de nós nos relacionarmos com Deus? O homem que eu tenho mais temor na minha vida é o meu pai natural. Gente, eu tenho temor dele, vou ser sério para você, até hoje. Ele já está mais idosinho, né? Mas eu confesso para você, que se até hoje ele me olhar torto, eu me cago de medo. E a razão disso, gente, é que eu tinha um temor dele, porque eu sabia que ao mesmo tempo ele me amava, como ele me amava, mas ao mesmo tempo ele tinha o poder de me corrigir. Por muitas vezes, gente, eu recordo, gente, o pai corrigindo a gente, mas eu tinha, gente, uma certeza que meu pai me amava. A propósito, a Bíblia fala que quem corrige, ama. Se vocês estão sem correção, o apóstolo Paulo fala, vocês filhos bastardos, vocês não têm um pai para corrigir, porque o pai que realmente ama seus filhos, acredite, em algum momento ele vai corrigir. E meu pai, gente, eu tinha um temor dele muito grande, porque eu sabia, ele me ama, mas ele não vai me privar da correção. E gente, por muito entendimento, às vezes nós fazemos uma confusão muito clara. Eu acredito que isso não é uma confusão infantil, mas isso é uma confusão até adulta na mentalidade de muitas pessoas, que a gente tem entendimento pelo fato de Deus nos corrigir, eles não nos amam. Eu me lembro de ocasiões, quando o pai ia me corrigir, eu falava para ele assim, eu criancinha pequenininha, eu falava, você vai me bater? Ele, vou. Eu dizia para ele, então você não me ama? E o pai dizia, não, pelo contrário, eu te amo muito. Eu falei, então por que vai me bater? Porque temos um entendimento, que se estamos sob correção, isso na verdade não é amor, mas o apóstolo Paulo está dizendo, pelo contrário, o amor se manifesta muitas vezes na correção. E o pai dizia, vai doer mais em mim do que você. Talvez você perguntaria, qual é o prejuízo de não corrigir os filhos? Eu poderia falar muitos. Seria talvez escolher filhos sem o temor do Senhor. Por quê? Aqui está a minha chave, querido. Eu só tinha temor de Deus porque eu tinha temor do meu pai. A figura natural da paternidade reverencia, gente, Deus. Alguns de nós tivemos essa oportunidade de termos bons representantes nessa terra de Deus. Talvez seu pai foi alguém íntegro, alguém que te educou, alguém que você olhou e viu um modelo na vida dele, alguém que você foi capaz de dizer, uau, eu tenho temor. Gente, eu tinha no meu coração um temor do que é certo e do que é errado, do que era pecado, do que não era. Justamente por quê? Porque eu sabia, o meu pai está me assistindo. E essa relação, gente, de temor, ela foi saudável para mim, porque eu entendia, eu preciso ter temor de Deus, porque senão eu tenho a representação de alguém nessa terra que irá me corrigir. Porém, gente, alguns de nós temos essa dificuldade de entender o temor, porque não tivemos talvez essa figura clara de correção. Mas eu quero mostrar para vocês, gente, hoje, que todos nós precisamos caminhar sim, debaixo de uma relação de amor, porque quão maravilhoso é o nosso Pai Celestial. A propósito, Jesus falando a respeito disso, fala, vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Seus filhos pedem pão e você não dá pedra, seus filhos pedem peixe e você não dá cobra. Mas ele está dizendo, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, quanto mais ele é bom. Então Jesus faz essa relação de um pai maravilhoso, um pai íntimo, um pai cuidador. Mas ao mesmo tempo, gente, eu quero mostrar para você hoje que um dos fundamentos da nossa relação com Deus é o temor do Senhor. Não tem a ver com o movimento que você anda, o quão legal é a sua vida cristã. O que mantém você na caminhada, gente, é o temor do Senhor. E eu quero dizer para você, o dia que tu perder o temor do Senhor, é pouco tempo para você sair dos caminhos dele. O dia que você perder a sensação que os olhos de Deus estão sobre a sua vida, e que você deve resposta e integridade ao Senhor, que Ele contempla, gente, não dura muito tempo para nós nos afastarmos do Senhor, porque o temor do Senhor, Provérbios fala, é o princípio da sabedoria. O que é o temor? O temor, gente, não é um medo, mas é uma reverência, é amar tanto a Deus, que no seu coração você diz, eu não quero entristecê-lo. Deixa-me perguntar para você, você se importa com como você faz o Espírito Santo se sentir?
Eu sei, gente, que na minha vida já muitas vezes eu entristeci o Espírito Santo. Quem está na lista comigo aqui? Talvez muitas vezes que nós já entristecemos o Espírito Santo. Alguém me perguntaria: Mateus, é possível viver a vida sem nunca ter sido o Espírito Santo? Eu diria para você: você nunca poderia pecar, mas nós sabemos que às vezes nós pecamos. Mas a diferença é, quando você tem temor do Senhor e você entristece o Espírito Santo, imediatamente isso no seu coração, isso pesa o seu espírito. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, quando você peca, é obrigatório o seu coração se pesar, porque no seu coração se diz: eu não quero entristecê-lo. E isso é temor, é viver com consistência, de um entendimento que a presença de Deus é mais importante do que tudo na nossa vida. Amém. Gente, ouça algo, talvez para muitos isso é catastrófico, mas você só saberá o quanto vale a presença de Deus se você perdê-la. A presença de Deus. Mateus, eu nem sabia que poderia perder a presença de Deus. Pergunte para Saul. Pergunte para Saul, e você verá o quão terrível é isso. Agora, o fato é que onde nós queremos chegar tem a ver com o nosso temor do Senhor. E o temor do Senhor não é medo, mas é uma sensação de dizer: eu não quero machucar o coração de Deus. O temor de Deus aperfeiçoou o caráter. Alguém diga comigo: caráter. Aonde o nosso caráter é aperfeiçoado? Querido, eu diria para você: nossa caminhada com Deus é uma correspondência ao seu amor. Mas aonde o nosso caráter é aperfeiçoado? É no temor. Quando eu sei, ninguém me está me olhando. E alguns falam que a melhor definição de caráter é aquilo que a gente é quando a gente está no escuro, quando ninguém está vendo a gente. E é nesse momento que o temor funciona. É nesse momento onde você vai tocar em algo que é de outra pessoa e diz: não, isso aqui não poderia ser boa vantagem, mas não é meu. É nesse momento onde você tem talvez oportunidades para pecar contra o Senhor, mas você sabe: não, os olhos de Deus são sobre a minha vida. E isso é temor. Agora, aqui eis uma chave preciosa: o temor do Senhor é o que traz a intimidade com Deus. Amém. Pessoas que andam num contexto de obediência, em temor do Senhor, Deus se revela a elas. Nós precisamos voltar ao entendimento claro de temer ao Senhor, porque quem teme ao Senhor não busca ver, gente, até onde vai sem pecar. Querido, isso aqui é um erro que nós muitas vezes podemos cometer. Jesus falou: quem está de pé, cuide para quem não caia. Não é quem está caído, gente, é que cai, é quem está de pé. Se a gente está de pé, eu sempre falo, a gente está a um passo da queda. Mas até aonde eu posso ir para agradar a Deus? Até onde nós devemos nos esforçar com o temor do Senhor em dizer: eu quero me santificar para o Senhor. O temor do Senhor produz isso em nós. O temor do Senhor nos leva a odiar o mal e amar um Deus que nos ama. Quem teme ao Senhor vai buscar essa vida de pureza e integridade, para que possa refletir o caráter de Cristo. Provérbios 8:13 fala: o temor do Senhor é odiar o mal. Querido, eu e você precisamos odiar o pecado na nossa vida, porque o pecado leva à morte. Se você realmente ama a Deus, você odiará o pecado, porque você sabe que o pecado ofende a Deus. Querido, temer ao Senhor é quando a gente começa a pensar: isso vai me levar a pecar contra o Senhor. Se eu agir dessa maneira, vai pecar contra o Senhor. Se eu for lá, eu vou pecar contra o Senhor. Se eu fizer isso, eu vou pecar contra o Senhor. Se eu continuar nesse caminho, eu vou pecar contra o Senhor. Nós, a igreja de Jesus, precisa voltar a esse lugar de temor.